Está começando mais uma Academia. Todos os dias, os jornais trazem notícias sobre os mais diferentes temas, mas como os profissionais da comunicação estruturam as matérias relacionadas ao direito. As questões trabalhistas são vistas como um direito fundamental. Esse é o tema da dissertação que vamos debater no programa desta semana com a mestre em Direito Clarice Calisto. A narrativa jornalística e o ocultamento do trabalho como direito fundamental. Dissertação apresentada à Universidade de Brasília para obtenção do título de mestre em Direito. O estudo é de Clarice Calisto. E para debater o trabalho, recebemos o advogado trabalhista e mestre em Direito pelo Uniceub, Cláudio Santos, e o jornalista e integrante do Laboratório de Estudos Sociais e Econômicos sobre Inovação e Genômica da Universidade de Brasília, Edmilson Paraná. Quero aqui agradecê-los pela presença. Obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar da Academia de hoje. Também a Clarice Calisto, muito obrigado. E vamos já ver um resumo desse estudo. O estudo investiga a existência de um ocultamento do trabalho como direito fundamental na narrativa jornalística brasileira. Bom, Clarice, inicialmente gostaria de pedir para que você falasse da metodologia utilizada nesse estudo. Joia. Bom, eu agradeço muitíssimo pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Justiça. E, assim, para falar da metodologia do trabalho, é importante, de certa forma, falar sobre a inquietação que leva até esse trabalho. Na pesquisa em Direito, muitas vezes, faz falta a gente dialogar um pouco com outros campos. Quer dizer, muitas vezes a gente faz as pesquisas muito focadas no campo jurídico, não vai dialogar com outras áreas. E, nesse sentido, é que surgiu essa tentativa de buscar uma metodologia, buscar uma pesquisa que dialogasse com a teoria da comunicação, com o jornalismo. E buscando, então, partindo desse princípio de que a gente vive hoje uma sociedade muito mediatizada e, ao mesmo tempo, com um crescimento cada vez maior da importância das discussões jurídicas, a TV Justiça é a maior prova disso, acreditando que a nossa metodologia tinha que ser uma metodologia que garantisse um bom diálogo entre o direito e a mídia. Como é que a gente foi trabalhar? A ideia era a seguinte: precisávamos debater o tema de como o trabalho aparece nos jornais, considerando que os veículos jornalísticos são narradores. As notícias, elas são fragmentos que saem dia após dia, vão contando histórias, e essas narrativas que vão sendo construídas, elas são narrativas fáticas, não são narrativas fictícias como na literatura, mas ainda assim são narrativas porque há conflitos, há personagens, e, portanto, a gente foi buscar na narratologia uma metodologia que conseguisse dar conta desses problemas de como as notícias que são contadas sobre alterações na legislação trabalhista, sobre aumento ou diminuição de direitos trabalhistas, como é que isso apareceria na história que vai sendo contada dia a dia pelo jornalista nos jornais. Então, a nossa metodologia é bastante fundada na narratologia, especificamente numa adaptação dessa teoria literária para o jornalismo, na metodologia da análise pragmática de narrativa, que é uma metodologia hoje utilizada na Universidade de Brasília nos estudos de teoria da comunicação. Bom, a Clarice destacou aqui para a gente 3 obras que ajudaram na elaboração deste estudo. Vamos conferir quais são. Análise crítica da narrativa, Luiz Gonzaga Mota, editora UNB. Adeus ao trabalho, Ricardo Antunes, editora Cortez. Governing with the News, Timothy Cook, editora Chicago University Press. Vamos ver então, Clarice, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu estudo. Bom, a primeira delas, que é essa análise crítica da narrativa, é exatamente o que eu estava colocando. É uma obra em que o professor titular, Luiz Gonzaga Mota, que foi meu co-orientador na pesquisa, ele propõe que a gente compreenda essas histórias dos jornais verificando episódios, pontos de virada, como os personagens são construídos. Então, é uma metodologia que procura compreender como que o narrador, quais são as performances desse narrador jornalista, as estratégias discursivas, o modo como ele conta essa história dia a dia sobre os mais variados aspectos, especialmente os aspectos da política.
Então, essa é a primeira obra que foi fundamental para o meu trabalho. A segunda, que é essa Adeus ao Trabalho, do professor Ricardo Antunes, é uma obra bem da sociologia do trabalho, da economia do trabalho, é uma fonte importantíssima hoje para os estudos de direito do trabalho no Brasil. A discussão básica que o Ricardo Antunes nos propõe é a seguinte: o trabalho é central na sociedade contemporânea? O trabalho ainda é importante? Porque a gente vive nas últimas décadas um processo de diminui-se cada vez mais a figura desse trabalho fabril, operário, de uma classe trabalhadora operária, e passamos cada vez mais a trabalhar com a ideia de um trabalhador de um setor de serviços. Você apaga a ideia da pessoa que trabalha como trabalhador efetivo subordinado, como era muito claro na figura do operário, e vira essa ideia de que o trabalhador presta uma atividade terceirizada, fragmentada. O trabalho vai cada vez mais se precarizando e, com isso, há uma falsa discussão de adeus ao trabalho. A pergunta que o Ricardo Antunes nos faz, portanto, é, na verdade, uma provocação, dizendo que o trabalho continua central, é todo um estudo a respeito dessa nova morfologia social do trabalho. A terceira obra com qual a gente trabalha, né, que, claro que a bibliografia de uma pesquisa dessa é extensíssima, mas a gente pensou essas três por serem muito representativas de premissas do trabalho. Essa Governing with the News, do professor Timothy Cook, ela é uma obra que ela tenta nos afirmar o seguinte: a mídia é um ator político. Então, a ideia de que o jornalismo, os jornalistas, eles tenham um espelho, que as notícias sejam um espelho do que acontece na realidade, essa é uma teoria totalmente ultrapassada na teoria da comunicação, é do início do século XX. E hoje o que a gente tenta trabalhar a partir de obras como essa do professor Cook é o seguinte: a mídia, ela constrói a realidade no momento em que ela escolhe contar a história de um jeito ou de outro. O que se torna público e como aquilo se torna público nos jornais tem por trás escolhas políticas muito importantes. Portanto, a mídia, ela não é uma entidade apartada da sociedade, apartada fora da política. Ela está dentro do cenário político, atuando, negociando o modo como vamos construir as versões relativas aos acontecimentos mais variados, especialmente os acontecimentos relacionados à política de uma sociedade. E o trabalho em si? Bom, o trabalho em si, a tentativa dele é reforçar essa necessidade da discussão entre o direito e a mídia. A gente começa o trabalho numa discussão sobre linguagem, de como a linguagem é uma ferramenta utilizada pelos operadores do direito para se dizerem vedados à comunicação, para dizerem que o direito é profundamente complexo. Essa é uma discussão. E a segunda a partir dessa discussão da linguagem como um instrumento de poder no campo do direito em relação aos jornalistas, também discutir o modo como, para os jornalistas, construir as versões sobre o direito, isso demanda essas escolhas políticas sobre as quais eu estava dizendo. Então, a partir dessas premissas e dessa discussão do jornalismo como um campo muito próximo da literatura, numa ideia... Gabriel Garcia Marques, que era escritor e também jornalista, dizia assim: o ideal seria que o jornalismo fosse cada vez mais poético e a poesia cada vez mais informativa, dizendo que, na verdade, essa proximidade entre jornalismo e literatura ela é muito profunda. E, portanto, o nosso trabalho parte dessas premissas para tentar avançar na seguinte discussão: como o trabalho está sendo tratado hoje pelos jornais? E a hipótese que a gente coloca no início da pesquisa e que é confirmada ao final, depois de um estudo de caso e tudo, é de que o direito do trabalho hoje, existe uma espécie de uma fábula construída nos jornais ao longo dos últimos anos, de que o direito do trabalho é um dinossauro pesado, uma coisa anacrônica, essa CLT arcaica, né? Sempre as notícias vão colocando dessa forma, de maneira que reforça-se a ideia de que o trabalho não tem que ser regulamentado, de que quanto mais você desregulamenta o trabalho, você está modernizando o mercado de trabalho. Então, a grande pergunta que se faz no trabalho e na nossa pesquisa, e que o estudo de caso serve para discutir isso concretamente, o trabalho é um custo da economia? Essa é uma forma bacana de a gente abordar o trabalho nos jornais?
Ou o trabalho é direito? Então, essa é a grande pergunta do trabalho que nos parece bastante interessante, bastante importante. Qual o caso que você trouxe? O caso concreto que a gente trabalha é o seguinte: pegamos a cobertura jornalística do portal Folha.com, que é um portal com 1,5 milhão quase de acessos por dia, um portal bastante relevante em termos de chegada ao público. Pegamos a cobertura que o Folha.com fez durante 2 meses, no ano de 2007, sobre uma emenda muito polêmica ao PL da Super-Receita, chamada Emenda 3 do PL da Super-Receita, que era uma emenda colocada no Senado, assim, meio do dia para a noite, que dizia o seguinte: vamos retirar dos auditores fiscais do trabalho o poder de, fiscalizando uma empresa, dizer que há uma contratação que é fraudulenta de pessoa jurídica. Na verdade, aquilo é uma relação de trabalho que está encoberta sobre a ideia de um contrato de PJ, um contrato de pessoa jurídica. E aí o que nós fizemos foi exatamente analisar essa cobertura da Folha.com, vendo, segundo aquela metodologia da qual eu falava, da narratologia, como as intrigas relacionadas à possibilidade ou não de aprovação da emenda e depois a possibilidade de veto ou não da emenda pelo presidente Lula, como isso apareceu nos jornais. Então, a nossa discussão é bem por aí, nesse estudo de caso concreto, em que a gente tenta testar a hipótese de um ponto de vista empírico. Bom, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta no Academia, já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a dissertação de mestrado de Clarice Calisto, a narrativa jornalística e o ocultamento do trabalho como direito fundamental. Vamos conferir agora, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro, Salo de Carvalho, editora Saraiva. História do Direito, Perspectivas Histórico-Constitucionais, Rodrigo Arnone, editora Atlas. A Presunção da Inocência e a Construção da Verdade, Marco Aurélio Gonçalves Ferreira, editora Lumen Iuris. Bom, vou pedir aqui ao Dr. Cláudio Santos, professor também Cláudio Santos, para que dê início ao nosso debate. Um trabalho extremamente interessante, justamente como ela disse logo no início, que juntou aí duas áreas, né? A comunicação e também o direito, com foco no direito do trabalho. É bom até deixar claro para que não fique parecendo que é um trabalho na área jornalística, né? Porque senão confunde um pouco. Muito interessante, inclusive, o trabalho. Professor Cláudio. É verdade, Mark. Primeiro, parabenizar a Clarice pelo excelente trabalho. Geralmente nós vemos nos cursos de Direito, sobretudo mestrado e doutorado, uma preocupação muito grande com a dogmática jurídica, né? E esse trabalho interdisciplinar, ele traz luzes para esse campo e o objeto que ela resolveu aprofundar, o estudo de caso, é do direito do trabalho. E muito bem discutido, porque o direito do trabalho, sobretudo em momentos de crise, em momentos em que nós temos crises internacionais, ele acaba sendo o grande vilão, né? O que você falou do dinossauro que acaba atrapalhando, travando o crescimento do país, quando na verdade existe um direito fundamental, um direito que está na nossa Constituição, e você inclusive trata no seu trabalho a questão da declaração dos princípios de direitos fundamentais do trabalho da OIT, né? Então, é muito gratificante ler um trabalho que faz essa inter-relação com a comunicação e com o direito, mais especificamente do direito do trabalho. Mas me parece que, eu acho que você, de uma certa forma, tratou isso en passant, que às vezes a gente tem a noção, você falava do espelho da mídia, né? Que a mídia, ela é neutra, né? Ela simplesmente reflete a realidade e no Brasil, sobretudo, quando os grandes meios de comunicação, eles não explicitam a sua posição ideológica. Porque todos têm uma posição ideológica, mas quando vai para o grande público, parece uma coisa neutra. Não, nós estamos simplesmente narrando os fatos. Quando por trás existe uma ideologia, muitas vezes, assim, né, uma ideologia neoliberal, ou algumas ideologias mesmo, como você coloca na sua obra, a questão de ser de esquerda ou não. Mas não te parece que falta no Brasil essa assunção de um posicionamento? Será que a imprensa faz isso porque a sociedade não está madura ainda e não tem essa compreensão e é mais fácil vender uma notícia neutra do que simplesmente, não, eu sou um meio de comunicação neoliberal e tudo que for contra essa teoria eu vou criticar? Ou ao contrário, tudo que vier do ponto de vista social eu vou noticiar e o que for neoliberal eu vou criticar.
Será que a sociedade brasileira não estaria madura para ter esse posicionamento ideológico da mídia? Isso, né? Assume isso, porque vários hebdomadários você pega no final de semana, parece que várias manchetes, né? Às vezes acontecem coisas gravíssimas que não se dá manchete. Por quê? Porque é da ideologia, né, daquele meio de comunicação, quando na verdade não é neutro, né? Bom, essa pergunta é interessantíssima, doutor Cláudio, e ela remete a uma discussão hoje muito importante, que perpassa realmente a pesquisa que a gente fez, que é a seguinte: existe um conceito hoje na teoria da comunicação muito interessante, muito novo, que é do mercado de discursos públicos, que é a seguinte ideia: existe um mercado de produtores de discursos públicos na sociedade que competem entre si para que o seu discurso pareça o mais legítimo, o mais verdadeiro, aquele que tem maior credibilidade. E nessa busca por parecer o ator com maior credibilidade para dizer a realidade, para contar os fatos, o jornalismo brasileiro especificamente faz uma opção por um culto à ideia da objetividade como uma garantia de neutralidade, de imparcialidade. O que, na verdade, em termos de teoria da comunicação, já está ultrapassado há muito tempo, assim. A ideia da objetividade, ela foi discutida no começo do século XX nos Estados Unidos de uma maneira muito forte. Aí cria-se uma ideia de que um jornalismo moderno seria um jornalismo o mais objetivo, o mais neutro possível. Mas isso foi sendo abandonado ao longo do tempo com essa percepção, especialmente a partir dos estudos culturais, de que não existe neutralidade possível quando você conta a realidade, o modo de contar. Quando o jornal tira uma foto de numa capital, no centro da capital, e você está fazendo uma notícia sobre a degradação da área central de uma capital. O modo como você tira a foto, o que o jornalista chama do enquadramento, não só o enquadramento do texto da notícia, como o enquadramento das imagens, é uma escolha. No momento que você tira essa foto lá no centro, da porta de um casarão abandonado, se você inclui ou não um usuário de crack que está na esquina, na tua foto, isso tem profundas implicações no modo como você está contando aquela história. No modo como você está relacionando a ideia de uma degradação de patrimônio ali, por exemplo, com uma ideia de um problema social relacionado à droga. Estou dando um exemplo para dizer o seguinte: efetivamente não existe jornalismo neutro. Isso é uma coisa que já se sabe, na teoria da comunicação hoje já é assim, sem discussão. Mas, no caso brasileiro, ainda existe nos veículos uma tentativa de manter essa ideia o mais forte possível na opinião pública, como uma tentativa de se legitimar como produtor de discursos públicos, a pessoa que conta a realidade, que esclarece os fatos para a sociedade. Edmilson. Clarice, nesse exercício interpretativo da realidade que a mídia faz, evidentemente, uma série de compreensões narrativas que são colocadas para apresentar essa realidade da maneira mais palatável possível, vamos dizer, para os consumidores de notícia, a dimensão do conflito ela é muito importante, né? Porque ela é um eixo norteador de qualquer narrativa. É a partir das contraposições entre bem e mal, entre bom e ruim, que se constroem basicamente os eixos narrativos, né? Ao se contar uma história. E, evidentemente, a gente observa isso na cobertura jornalística, como certamente foi o que você observou nesse contexto. Quando nós falamos de contraposição para a apresentação de uma narrativa, e por isso essa abordagem da narratologia ela é tão interessante, né? Os atores, evidentemente, dessa disputa cumprem um papel importante na definição dessa narrativa. E um ator que me parece fundamental, quando se trata tanto do ponto de vista do direito, que é o sujeito do direito, quanto do ponto de vista da comunicação, que é o ator social do discurso, ou o personagem daquela narrativa, o trabalhador, né? E aí eu gostaria de saber como você observou, como foi trabalhada a figura do trabalhador no seu trabalho, a partir dessa avaliação empírica, especificamente dessa cobertura, porque nós observamos geralmente que o trabalhador é tratado de duas formas desse tipo de cobertura, né? A primeira, o trabalhador organizado politicamente, e o trabalhador do trabalho, aquele que só trabalha e cumpre seu papel na escala produtiva. E essa contraposição é muito dada a partir de fatores políticos, né? Então, ao trabalhador do trabalho seria interessante a flexibilização, porque ele não é mais um trabalhador, agora ele oferece o serviço dele. E ao trabalhador organizado politicamente, resta a dimensão do apego improdutivo ao trabalho, de uma série de privilégios sindicais e uma série de outras questões. E eu faço essa pergunta especificamente em relação ao sujeito para entender duas coisas.
Primeiro, como que esses trabalhadores poderiam intervir nesse mercado de discursos públicos, como você apresenta, nessa discussão de uma construção dessa narrativa, porque isso interessa a ele politicamente. Segundo, evidentemente, como isso aconteceu na sua cobertura especificamente. Bom, é bastante interessante essa indagação, porque quando eu trabalho a ideia na pesquisa, né, o achado central da pesquisa é de que existe um ocultamento do trabalho como direito. E esse ocultamento do trabalho como direito acaba sendo também, Edemilson, um ocultamento do trabalhador como titular desse direito, do trabalhador como a pessoa que possui esse direito. Porque quando você enfoca uma discussão sobre maior ou menor proteção trabalhista, se as histórias fossem contadas colocando foco, como você está dizendo, no trabalhador, ficaria muito mais claro que, para além de discutir a regulamentação do trabalho como custo da economia, é importante pensar no impacto de desregulamentar ou regulamentar em relação à qualidade de vida da sociedade como um conjunto de pessoas. Que se tem uma jornada excessiva de trabalho, essas pessoas não estão desfrutando de direitos importantes. E, portanto, o que eu percebi na análise empírica é que, efetivamente, há uma tentativa de ocultar, de apagar a figura da pessoa que trabalha e substituir essa pessoa que trabalha nesse novo contexto, nessa nova organização do trabalho, pela ideia de uma prestação de serviço, um prestador de serviço, uma ideia mais abstrata. Especificamente no caso da pejotização, essa coisa da contratação da PJ, ela é claramente essa ideia de apagar o trabalhador. No caso, se a gente pensa o que fazer, quais seriam as possibilidades a partir dessas conclusões, eu acho essa tua pergunta muito interessante, é evidente que passa por um fortalecimento, sim, do sujeito trabalhador coletivamente. As lutas do direito do trabalho, elas passam muito por uma luta coletiva. E o grande paradoxo do direito do trabalho é exatamente essa tentativa de, embora seja um direito que legitima a ideia de exploração do capital, dos donos dos meios de produção em relação a uma massa que trabalha para a produção de lucro, então ele é um direito que legitima porque ele coloca os regramentos para essa relação, ele ao mesmo tempo é a grande fonte de possibilidade de resistência. E a resistência é coletiva. Professor Cláudio? É muito interessante essa discussão, porque muitas vezes esse trabalhador que você citou, ele tem a sua expressão, ele se expressa por intermédio das suas organizações sindicais, né? Que nesse caso da flexibilização, desregulamentação, tem um papel importantíssimo, né? Você notou na sua pesquisa que essas entidades é que estão na vanguarda da luta contra essa desregulamentação, tendo o Congresso Nacional, junto com entidades de classe, né? De magistrados, de procuradores, mas a entidade sindical ela tem um papel importante. Né? E o direito do trabalho, como você muito bem colocou, ele vem para amortecer essa situação. Né? Então, quando você diz que a CLT, né, a nossa septagenária CLT, né, ela é ultrapassada, tem trabalhadores que nem estão na CLT ainda. Né? Depois de tantos anos, tem gente que ainda não conseguiu chegar. Temos exemplos recentes dos domésticos. Agora que os domésticos tiveram uma emenda constitucional e nem assim tem gente dizendo que eles não têm direito ainda à CLT. Por outro lado, temos situações análogas à escravidão. Sim, ainda continuamos com essa situação. Sem dúvida. E acho importante também frisar o papel dos movimentos sociais. Para além da estrutura sindical que está posta, que a gente, né, discute muito, já vi discussões aqui na TV Justiça muito importantes a respeito dos problemas da unicidade, dos problemas da ideia de liberdade sindical no Brasil ser um pouco mitigada. É importante o fortalecimento dos movimentos sociais. Bom, eu quero aqui agradecer a Clarice Calisto, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, inclusive, né, por justamente essa junção de temas aí que de fato é muito interessante. Também ao professor Cláudio Santos, muito obrigado, e ao Edemilson Baraná também nossos agradecimentos pela presença aqui na TV Justiça. Lembro que você pode participar do Academia, para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho para academia@stf.jus.br. O programa também pode ser visto na internet por meio do site da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.